Imagine que você está caminhando por uma feira de rua típica do Nordeste brasileiro. O cheiro de tempero fresco e massa frita paira no ar. Você para em uma barraca popular, compra uma empada dourada e suculenta e elogia o sabor para a vendedora atenciosa. O que você não sabe, o que ninguém ali poderia sequer sonhar, é que o recheio daquele salgado não é frango, nem carne de sol. É carne humana. O Brasil é conhecido mundialmente por sua hospitalidade, mas escondido nas sombras de casas aparentemente comuns, o mal assumiu formas que desafiam a sanidade. Como é possível que, em pleno século XXI, seres humanos tenham caçado, abatido e consumido seus semelhantes como se fossem gado? O que leva alguém a cruzar a fronteira final da desumanidade? Neste vídeo, não vamos falar de apenas um monstro, mas de uma trindade de horror que marcou o Rio de Janeiro, Pernambuco e o litoral de São Paulo. De rituais de purificação a vinganças viscerais, as histórias que você vai ouvir agora parecem saídas de um filme de terror psicológico, mas cada detalhe é tragicamente real. O banquete está servido e o preço foi a vida de inocentes. Caso 1. O Vampiro de Niterói. A nossa jornada pelo abismo começa em dezembro de 1991, nas encostas de Niterói, Rio de Janeiro. Marcelo Costa de Andrade era um jovem de 24 anos que não se encaixava no perfil clássico de um criminoso. Magro, de aparência frágil e voz mansa, ele era conhecido por sua dedicação religiosa. Mas por trás da fachada de fiel frequentador de bancos de igreja, habitava uma mente estilhaçada. Vítima de abusos brutais na infância e criado em um ambiente de repressão, Marcelo desenvolveu uma obsessão doentia pela estética e pela pureza. Para ele, o mundo estava apodrecendo e ele próprio estava apodrecendo junto. Marcelo mergulhou em uma crença delirante. Ele acreditava que sua juventude estava escorrendo pelas mãos e rugas invisíveis começavam a marcar seu rosto. Tomado por um narcisismo maligno, ele buscou uma solução em interpretações distorcidas da Bíblia e rituais de sangue. Em sua lógica distorcida, o sangue era a moeda da vida. Ele passou a acreditar que, ao consumir o fluido vital e a carne de seres puros, crianças e adolescentes que ainda não haviam sido corrompidos pelo mundo, ele absorveria a vitalidade deles, alcançando uma espécie de imortalidade física. O seu modus operandi era meticuloso e predatório. Ele rondava terrenos baldios, matagais e as trilhas isoladas do Morro da Viração. Sua primeira vítima conhecida foi um menino de apenas 10 anos. Marcelo o atraiu com uma facilidade assustadora, prometendo caçar passarinhos ou mostrar algo interessante escondido na vegetação. Uma vez isolado da civilização, o fiel de Deus dava lugar ao monstro. O horror não tinha pressa. Ele estrangulava as vítimas com as próprias mãos, sentindo a vida se esvair. Mas a morte era apenas o prelúdio. Enquanto o corpo ainda possuía o calor da vida e o coração dava seus últimos espasmos, Marcelo bebia o sangue diretamente das feridas abertas, em um ato que ele chamava de batismo. Em seus depoimentos posteriores, a frieza de Marcelo paralisou os investigadores. Ele não descrevia os crimes com remorso, mas com o prazer de um apreciador. Ele afirmou que o sabor do sangue era doce, como mel, e que imediatamente após o ato, ele se sentia revigorado, olhando-se em reflexos de poças de água para conferir se sua pele estava mais firme. Mas ele foi além do sangue. Marcelo passou a arrancar pedaços das nádegas e das coxas das vítimas. Ele levava esses tecidos para casa ou os consumia no local, alegando que aquela era a sua comunhão sagrada. Para Marcelo, ele não estava matando, ele estava se alimentando de luz. O terror em Niterói durou meses. O pânico se espalhou pelas comunidades, com mães proibindo filhos de saírem às ruas. A polícia, perdida em uma época sem tecnologias avançadas de DNA, batia a cabeça. A queda de Marcelo só aconteceu por um erro clássico de predadores, o excesso de confiança. Ao tentar atrair um garoto de 12 anos para o mesmo matagal, o garoto sentiu algo estranho no olhar vidrado de Marcelo e conseguiu escapar correndo. O menino descreveu para os pais e para a polícia o homem da igreja, que tinha um convite estranho e um sorriso que não alcançava os olhos.
Quando os agentes chegaram à casa de Marcelo, encontraram um santuário de horror, fotos das vítimas, anotações sobre rituais e uma atmosfera de loucura institucionalizada. No interrogatório, ele foi didático, explicou cada corte, cada gole de sangue e reafirmou que as crianças eram apenas o combustível necessário para sua vaidade eterna. Marcelo Costa de Andrade não foi para uma prisão comum. Ele foi o diagnóstico vivo de que a psicopatia, quando misturada ao fanatismo e ao canibalismo, cria um tipo de predador que a sociedade brasileira ainda não sabia como rotular. Caso 2. O Cartel de Garanhuns. 20 anos depois do terror em Niterói, em 2012, o horror ressurgiu com uma sofisticação macabra no agreste de Pernambuco, na cidade de Garanhuns. Este não era o crime de um homem solitário operando nas sombras, mas de uma célula familiar organizada, uma seita doméstica que se autodenominava o Cartel. O grupo era liderado por Jorge Luiz da Silva Negromonte, um homem de intelecto acima da média, professor de artes marciais e ex-estudante de engenharia. Ao lado dele, formavam o Triângulo do Mal sua esposa legítima, Isabel Pires, e sua amante, Bruna Cristina. Juntos, eles transformaram uma residência comum em um abatedouro humano fundamentado em um delírio messiânico. Eles não matavam por impulso ou por prazer sexual imediato. Eles seguiam uma doutrina rígida, registrada por Jorge em um diário de 132 páginas, intitulado Revelações de um Esquizofrênico. Segundo a cosmologia doentia de Jorge, ele recebia missões divinas para realizar uma limpeza e controle populacional. O alvo eram mulheres que ele considerava impuras, mães solteiras, jovens em situação de rua ou mulheres que, segundo sua visão distorcida, não deveriam procriar. Para o trio, o canibalismo não era apenas um ato de consumo, mas um ritual de purificação metafísica. Ao comer a carne da vítima, eles acreditavam estar absorvendo e neutralizando a impureza daquela alma, impedindo que ela contaminasse o mundo. A logística do crime era executada com uma frieza burocrática. Eles atraíam as vítimas oferecendo o que elas mais precisavam: esperança. Promessas de emprego como babá, ajuda doméstica ou caridade atraíram Jéssica Camila, de apenas 17 anos, para dentro da casa. Jéssica, que vivia em situação de vulnerabilidade com sua filha pequena, acreditou ter encontrado salvadores, mas uma vez cruzada a soleira da porta, o destino estava selado. Ela foi morta com um golpe preciso na garganta. O que se seguiu no banheiro daquela casa foi uma cena que desafia a sanidade. Jorge, utilizando seus conhecimentos técnicos de anatomia, esquartejou o corpo com precisão cirúrgica. Aqui, o horror ganha um tempero especial que chocou o planeta. A carne de Jéssica, e depois de Gisele Helena e Alexandra Falcão, não era apenas consumida pelo trio, ela era processada, moída e misturada com farinha, cominho, sal e cebola. Isabel Pires, com a aparência de uma senhora comum e prestativa, saía todos os dias para vender essas empadas e coxinhas no centro de Garanhuns. Médicos saindo de plantões, advogados em intervalos de tribunais e até policiais em serviço compravam o lanche elogiando o sabor e a textura da carne. Ninguém desconfiava que o recheio suculento era, na verdade, o tecido muscular de jovens que a cidade inteira estava procurando. Na geladeira da família, potes de sorvete escondiam fígados e corações humanos ao lado de verduras, como se fossem sobras de um jantar de domingo. A crueldade do cartel atingiu seu ápice no tratamento dado à filha de Jéssica. Após matarem a mãe, o trio passou a criar a criança de 5 anos como se fossem seus pais. Eles a forçavam a participar dos rituais, alimentando a criança diariamente com a carne da própria mãe. Jorge afirmava que isso era necessário para que a criança crescesse forte e purificada, livre dos pecados da mãe. A farsa só começou a desmoronar por uma falha técnica: a arrogância de Bruna. Ao usar o cartão de crédito de Gisele Helena em uma loja de Garanhuns, ela deixou um rastro digital. Quando os policiais chegaram à residência, estranharam o cheiro e a terra removida no quintal.
Ao cavarem sobre o solo onde a criança brincava, os agentes desenterraram não apenas ossos, mas a prova de uma barbárie sem precedentes na história criminal brasileira. Jorge, Isabel e Bruna foram presos sem oferecer resistência, mantendo uma calma perturbadora. No interrogatório, Isabel detalhou a receita dos salgados, enquanto Jorge explicava suas visões apocalípticas. Garanhuns, a cidade das flores, nunca mais foi a mesma. O medo se instalou em cada esquina e a pergunta que ecoava no silêncio daquelas ruas era uma só: quantas pessoas, sem saber, carregavam dentro de si os restos mortais das vítimas do cartel? Caso 3. A assadura de coração. Se os crimes anteriores pareciam enterrados em um passado de lendas urbanas, o último capítulo desta trilogia de sangue nos arrasta de volta à realidade atual de uma forma devastadora e crua. Em março de 2025, a pacata cidade litorânea de Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, conhecida por suas praias e tranquilidade, tornou-se o epicentro de um crime que parece ter sido arrancado das páginas de um grimório medieval ou de um filme de terror visceral. A protagonista deste horror não é um jovem místico ou um mestre de artes marciais, mas Josefa Lima de Souza, uma mulher de 65 anos. Sua aparência era a de uma idosa comum, alguém que você cruzaria na padaria sem dar um segundo olhar, mas que escondia uma fúria canibal que nem mesmo os policiais mais calejados do estado estavam preparados para testemunhar. Josefa foi presa em flagrante após uma denúncia anônima que levou os agentes a um cenário que desafia qualquer tentativa de descrição sanitária. Ao entrarem no local, os policiais se depararam com o corpo de um homem retalhado de forma estratégica, quase cirúrgica, porém simbólica. Diferente do vampiro de Niterói, que buscava uma estética de juventude, ou do cartel de Garanhuns, que via no canibalismo uma oportunidade comercial e de purificação de seita, Josefa agiu movida por uma sede de vingança que transbordou para um banquete ritualístico solitário. Ela não se contentou com o ato de tirar a vida, ela precisava destruir o símbolo da existência daquela vítima. Com uma precisão assustadora, ela realizou a extração do coração e do órgão genital do homem, enquanto o ambiente ainda estava impregnado pelo odor metálico do sangue fresco. Mas o horror não estancou no esquartejamento. Com uma frieza que paralisou a espinha dos investigadores, Josefa montou um fogo improvisado no meio do recinto, a poucos centímetros do cadáver ainda quente. Ela transformou o local em uma cozinha de pesadelo, passando a assar as partes removidas sobre as chamas. Quando a polícia invadiu a residência, a cena era dantesca. Josefa foi encontrada consumindo os órgãos assados com uma calma perturbadora, como se estivesse realizando uma refeição cotidiana, uma comunhão macabra entre a justiça que ela acreditava estar fazendo e a carne de seu inimigo. A fumaça que subia daquele fogo carregava não apenas o cheiro de carne queimada, mas o fim de qualquer vestígio de civilidade. Ao lado do corpo, as provas materiais davam contornos ainda mais sombrios ao episódio. Os agentes encontraram um bilhete escrito à mão, com uma caligrafia firme, contendo uma mensagem densa de ódio, simbolismo ocultista e uma sentença final. A faca usada para a extração e retalhamento repousava próxima a Josefa, ainda suja de sangue coalhado e gordura humana. Em seus primeiros depoimentos na delegacia, a idosa não demonstrou o menor traço de arrependimento ou confusão mental imediata. Pelo contrário, ela justificou seus atos com uma convicção gélida que chocou especialistas em criminologia. Segundo ela, a vítima era um abusador, e o ato de consumir seu coração e sua genitália era a única forma definitiva de apagar sua existência da face da terra e tomar para si a força que ele usara para ferir outros seres humanos. Para Josefa, a morte era pouco, era necessário que ele se tornasse parte dela para ser aniquilado por completo.
Para os investigadores e psiquiatras forenses, o caso de Peruíbe em 2025 serve como um alerta brutal. Ele prova que o canibalismo no Brasil não é um fenômeno extinto ou restrito a grandes organizações psicóticas, mas uma manifestação extrema que pode emergir de traumas profundos e mentes que decidiram cruzar a última fronteira da sanidade. Josefa Lima de Souza não buscava lucro, glória ou beleza. Ela buscou uma forma de justiça primitiva que retrocedeu a humanidade aos seus instintos mais ancestrais de destruição do adversário. A imagem daquela mulher de 65 anos, sentada calmamente ao lado de uma fogueira improvisada, alimentando-se do órgão vital de um homem, tornou-se instantaneamente o novo rosto do horror contemporâneo. O destino desses criminosos foi selado pelas grades, mas o preço pago pela sociedade foi muito alto. Marcelo Costa de Andrade, o vampiro, foi declarado inimputável e permanece em um manicômio judiciário. Ele é um dos poucos presos no Brasil que dificilmente sairá em liberdade, pois seus laudos psiquiátricos indicam que a sede de sangue é uma parte indelével da sua estrutura mental. Em Garanhuns, o julgamento do trio foi um evento midiático sem precedentes. Jorge Luiz Negronte foi condenado a mais de 70 anos de prisão. Isabel e Bruna também receberam penas pesadíssimas. Durante o processo, a frieza de Bruna Cristina chocou o país. Ela admitiu que a carne humana tinha gosto de carne de boi, mas era muito mais macia. A casa onde os crimes aconteceram foi incendiada pela população e anos depois, demolida. Hoje, o terreno vazio é evitado pelos moradores locais, que dizem ainda ouvir os gritos das vítimas nas noites de silêncio. A criança sobrevivente, filha de Jéssica, foi resgatada e hoje vive sobre um rigoroso programa de proteção. Ela é a maior prova viva da crueldade humana, carregando no DNA e na memória a marca de um crime que a ciência mal consegue explicar. Josefa Lima de Souza, em Peruíbe, agora aguarda o desfecho de seu processo, tornando-se o estudo de caso mais recente de uma sociedade que ainda produz horrores inindecíveis. A existência desses canibais nos obriga a confrontar uma verdade desconfortável. O monstro não usa máscara. Ele pode ser o homem que reza ao seu lado no banco da igreja, o mestre de artes marciais respeitado ou a senhora simpática que te oferece um salgado quente no final da tarde. A maldade humana é um abismo, e quando você decide olhar para dentro dele, ele também olha para você. E você? Depois de conhecer essas 3 histórias detalhadas, você ainda confia totalmente na procedência do que consome na rua? O que é mais assustador? O ato de comer a carne ou a facilidade com que esses monstros esconderam o sangue debaixo de um sorriso? Deixe seu comentário abaixo. Qual desses detalhes mais embrulhou seu estômago? Não esqueça de se inscrever para mais mergulhos no lado sombrio da realidade brasileira e de dar like para ajudar o canal. Até o próximo vídeo.